Vontade de Deus para a minha vida. Você já fez essa pergunta, não? Alguém já fez essa pergunta? Qual será a vontade de Deus na minha vida? Você fez uma vez só essa pergunta, não? Tem feito ela ultimamente? Fala conosco nesta noite, Pai, usando a Tua palavra, para nos trazer esclarecimento, entendimento no nome de Teu Filho Jesus é que pedimos, amém. Então, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Volta primeiro, por favor, para o primeiro slide. Aqui não está funcionando, por gentileza. Primeiro slide, isto. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Agora há pouco eu falei com vocês sobre gente querendo descobrir qual é a vontade de Deus, né? Quando vai acabar o mundo e tudo. Quando fala da vontade de Deus, muito pensam nas questões proféticas do futuro. Mas eu queria comentar com você qual é a vontade de Deus para a minha vida. A vontade específica de Deus para a minha vida. O que você acha? É um mistério que eu só saberei quando acontecer? Ou é algo revelado que eu posso conhecer? A vontade de Deus específica, não estou falando da vontade de Deus para o Brasil, ou coisas gerais. A vontade de Deus específica para você. É um mistério, realmente é um mistério, eu só vou saber quando acontecer? Ou é uma coisa revelada, que não é uma coisa oculta, é uma coisa revelada, uma coisa que eu posso conhecer? Para qual das duas afirmações você teria mais inclinação em? Qual que você, geralmente, quando você pensa na vontade de Deus, fala, nossa, isso é um mistério muito difícil. É uma pergunta que muitos se fazem, né? A outra pergunta é, eu quero saber qual é a vontade de Deus? O interessante, nós estávamos cantando agora, faz teu querer em mim. Estava cantando ou não? E faz de que jeito? Como é que diz a música? Como um vendaval sobrenatural. Vocês estão prestando atenção? Nós estávamos cantando ou não? Você cantou isso aí? Ixi. Como diz o meu neto, fala assim, quando eu falei, fala, ixi. Quer dizer, alguma coisa agora parece que nós estamos dizendo, pode fazer a tua vontade, faz o teu querer, como um vendaval, vento de poder. O que nós estamos dizendo para Deus? Pode vir um vendaval. Escuta, quando vem um vendaval, como é que ficam as coisas? Tudo arrumadinho, em ordem, não é isso não? Tudo bonitinho, os bibelozinhos no lugar, é isso não? Nós estamos dizendo para Deus, para mandar um vendaval sobrenatural para fazer a vontade dEle. Nós estávamos cantando isso mesmo, gente. Porque quando Deus manifesta a sua vontade, geralmente as coisas não ficam como estavam antes. Então, sabe, como eu aprendi com o pastor Carlos Alberto, o Tibete, há muitos anos atrás, vamos prestar atenção no que a gente canta, ele e o Ademar sempre dizendo. Porque aí Deus responde a nossa oração, nós estamos cantando, e a gente fica meio espantado. Agora eu quero saber qual é a vontade de Deus. 3 respostas, 3 opções. Sim, não sei. Não sei se eu quero saber a vontade de Deus. Mas vamos supor que você fala, não, eu quero saber a vontade de Deus. Na verdade, se fizesse uma pesquisa aqui, e eu perguntasse antes, todo mundo, acho que ia levantar a mão, eu quero saber a vontade de Deus, lógico que eu não quero saber. A vontade de Deus não é boa, agradável e perfeita?
Os planos de Deus não são planos de bem e não de mal? Eu quero saber a vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Romanos capítulo 12, versículo 2, e diz também que os planos dele são planos de bem e não de mal, para dar esperança em um futuro. Jeremias 29, 11. Agora vamos supor que você e eu desejemos saber a vontade de Deus, e Deus então fala, beleza, checa aí a sua caixa de e-mail. Acabei de mandar a resposta. O WhatsApp vibra. Mensagem de Deus. Assunto, minha vontade. Já pensou, cara? Fazer download. Aí você clica. Começa a baixar. Aí tem uma segunda ou uma terceira pergunta. Eu quero fazer a vontade de Deus? Eu quero saber a vontade de Deus. Tá. Eu quero fazer a vontade de Deus? Agora que Deus mostrou para você a vontade, você acabou de fazer o download no seu celular, do PDF, ou então você baixou ali o texto. Ou vai que Deus mandou um vídeo para você. Que legal, Ele mandou um vídeo dizendo a vontade dEle. Aí você começa a assistir o vídeo, começa a ler, e aí de repente você fala, mas, Deus, você quer fazer a vontade de Deus? Sim? Não? Não! Essa eu não coloquei, assim, mas como escola? Não sei. É uma questão de se pensar ou não, irmãos? É uma questão de se pensar, porque Jesus conta uma história para a gente, que um pai tinha 2 filhos, em Mateus capítulo 21, versículo 28, ele conta assim, um pai tinha 2 filhos. E Jesus está contando essa história e pergunta, gente, o que vocês acham? Vou contar uma história aqui e vocês dão a resposta, tá? Está sempre Jesus conversando com a turma. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando o primeiro filho, disse assim, filho, vá trabalhar hoje lá na vinha. Tipo assim, filho, vai trabalhar hoje lá na nossa empresa, precisa trabalhar. E ele respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. Uma outra versão diz, depois arrependido, foi. E o pai chegou para o outro filho e disse a mesma coisa. E o outro filho respondeu, sim, Senhor. Respondeu até Senhor, né? Mas ele não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Jesus pergunta. Se ele perguntasse para nós, nós também, inteligentes que somos, diríamos o quê? O primeiro. Mas o primeiro falou que não queria, mas depois foi. O outro falou que sim, mas depois não foi. Mas na verdade, a pergunta de Jesus não é quem é que queria saber a vontade do Pai. A pergunta de Jesus foi quem é que fez. Os 2 souberam a vontade do Pai, mas um fez. E justo um que disse que não queria fazer. Olha, eu não queria não, mas fez. E o outro falou, faço, nossa. Mas depois não fez. Talvez foi dar uma desculpa depois, estava chovendo, frio, sei lá. Não é? Jesus respondeu então ao pessoal que disse o primeiro. Jesus disse a ele, diga-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Falando para os fariseus. Aí os caras ficaram tudo bicudo. Porque João Batista, não é? Pregando, lhes mostrar caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. O que ele está dizendo? Pois é, esse pessoal todo aí não queria saber não, de Deus, certo? Mas vocês, religiosos, bonitinhos, vocês que estudam a Bíblia, e faz tudo direitinho, vocês, escribas e fariseus, vocês falaram o que queriam. Mas no fim, eles se arrependeram e estão vindo, e vocês estão fazendo o que vocês querem. Jesus usa essa parábola para mostrar que o fato de conhecer a vontade de Deus não significa que fazer a vontade de Deus. Então, essa questão de todos querem conhecer a vontade de Deus, mas nem todos querem
obedecer. Porque na hora a pessoa quer dizer, para um pouquinho só. Não sei se eu quero conhecer a vontade de Deus. Eu vou ter que fazer? Eu não sei se eu quero conhecer a vontade de Deus. Mas vai, eu quero. Você quer fazer? Bom, não sei se concordar com a minha vontade. Porque a vontade de Deus envolve riscos. Quando você conhece a vontade de Deus, tem que fazer uns ajustes na sua vida. Verdade ou não? A vontade de Deus envolve mudanças. Abandonar a zona de conforto. Se você ler a Bíblia, todo mundo que fez a vontade de Deus teve que enfrentar umas situações difíceis. Acima de tudo, fazer a vontade de Deus significa abrir mão do controle. Eu vou dizer, tá bom, Senhor, vou fazer a tua vontade. Significa que o Senhor vai definir a minha vida, certas coisas fundamentais na minha vida. Deus não vai dizer o corte de cabelo que você vai fazer, talvez a cor da calça ele não vai falar, não, tá bom. Mas tem muitas coisas que ele vai dizer que envolve abrir mão do controle. E mais do que tudo, quando a gente começa a conhecer a vontade de Deus, envolve deixar de ser o centro da própria vida. A maioria das pessoas, não sei se você percebeu, tende a fazer um X e dizer, aqui estou eu. E todas as demais coisas então estão ao meu redor. Meus projetos, a minha vida, as coisas que eu quero fazer, o meu não sei o que, o meu. Então aí às vezes o marido atrapalha, às vezes a mulher atrapalha, às vezes os filhos atrapalham, o chefe atrapalha, o tempo atrapalha. A igreja atrapalha, porque afinal de contas, eu sou o centro. E fazer a vontade de Deus implica em colocar quem no centro? O Senhor, Ele, Deus, Ele é o Senhor. Aí nessa hora todo mundo tem muita dificuldade de falar, mas tem que fazer isso. Ué, a vontade dEle não é boa? É ou não é? A pessoa falou que é agradável e perfeita. Os planos dEle não são planos de bem? Por que a gente não deixa Ele ser o centro? Aí nós cantamos aqui, Jesus seja o centro do meu ser. Não é lindo? É maravilhosa essa música. O Robert aqui tocando os teclados, aquela música e tudo. E Deus fala, pois é, você quer mesmo? Jesus seja o centro da minha vida. Jesus seja o centro do meu lar. Jesus seja o centro. E aí a gente quer isso, a gente canta isso. Aí quando Deus vem, revela a vontade dEle e fala, tá, ó, faz um ajuste aí, muda isso. A gente fala, pera um pouquinho, o senhor não está entendendo. Ele fala, você está falando que eu não estou entendendo? Será que nós encontramos a nossa dificuldade em conhecer a vontade de Deus? Não. Encontramos ou não? É que a gente às vezes não quer conhecer a vontade de Deus. Porque aquela que Ele já falou que temos que fazer, a gente não faz. Quanto mais perto andarmos do Senhor, menos controle teremos sobre nossas vidas e mais fé vamos precisar. Quanto mais perto andarmos do Senhor, quanto mais Ele for, não é verdade? Não. Mais fizermos a vontade dEle, mais perto, menos controle sobre as nossas vidas. A gente não está mais na direção, nós estamos no banco do carona, Ele está dirigindo. E você fala, Senhor, acabou a pista. Ele fala, fica tranquilo, eu estou no volante. Você não está vendo, é um precipício. Ele pergunta, você quer dirigir? A gente só quer entregar o controle quando acaba a pista, essa que é a verdade, né? Mas assim, Ele quer ter o controle sempre. E nós vamos precisar de mais fé, porque andar mais perto de Deus envolve mais fé. Porque sem fé não dá para a gente fazer as coisas que Ele vai pedir. E não dá para acreditar que vai ser tão bom assim como Ele está falando. Você está entendendo?
Porque Deus fala, vai ser bom, filho, vai ser maravilhoso. E aí você fala, mas Deus está acabando a pista, você não está vendo, tem uma parede. Ele fala, vai ser maravilhoso, olha, o melhor está por vir, mas a gente não crê. Então a gente fala muito de vontade de Deus, quer descobrir a vontade de Deus, mas conhecer a vontade de Deus implica em conhecer a Deus. Conhecer a vontade de Deus implica em conhecer a Deus. Ora, e é interessante que a gente é capaz de subir num avião com um piloto que a gente não conhece. Não é verdade, não? Que às vezes nem fala a nossa língua. Uma vez que eu viajei, o piloto falava um português tão misturado com outras línguas, mas assim, eu não sei quem ele é. Eu estou confiando que o avião vai decolar e vai voltar. Eu tenho meu versículo para voar, sabia não? Vou ver os filhos dos meus filhos, como não vi todos ainda, não é verdade não? Tranquilo que o avião que eu tiver não cai. E quando tiver todos os filhos já nascidos e os netos, falou, bom, espero que Deus me dê outro até lá, não é verdade? Mas a gente confia no que o carro vai frear aqui na curva da Fernão Dias. E a gente confia às vezes mais nessas coisas do que em Deus, não é verdade? Quando Ele é muito mais confiável. Conhecer a Deus implica em saber quem Ele é. Saber quem Ele é. E saber o que Ele é capaz de fazer. O que Ele é capaz de fazer? Todas as coisas. E saber também o que Ele não pode fazer. Você tem que saber o que Deus não é capaz de fazer. Sabia que tem 3 coisas que Deus não é capaz de fazer? Não? Se você souber, porque sabe, quando você está confiando numa pessoa, está confiando num médico para fazer uma cirurgia sua, está confiando naquele piloto, você espera que a empresa aérea tenha todos os procedimentos, certo ou não? Para garantir que aquele cara sabe pilotar um 747, um Airbus. A empresa tem que garantir que a manutenção foi feita direito, certo ou não? Você tem que confiar. Você precisa conhecer. Alguém tem que dar uma validação. Você tem que saber o que Deus pode fazer. Mas para você conhecer a vontade de Deus, também tem que saber 3 coisas que Deus não pode fazer. 3 coisas que não pode fazer. A primeira coisa que Deus não pode fazer é que Ele não pode mentir. Diga, Ele não pode mentir. Olha que coisa maravilhosa, gente. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. No sentido de voltar atrás, né? Fala uma coisa e depois diz que não era. Deus não faz isso. Deus não fala que é e depois diz, desculpa aí, não é. Deus não é filho homem nem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso Ele promete e deixa de cumprir? Não. E o outro texto de Tito 1:2, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então, primeira coisa, Deus não pode mentir. Você já tinha reparado nisso? Deus não pode mentir. É uma coisa que Deus não pode fazer. Porque eu sou o caminho e a verdade e a vida. Aquele que é a verdade não pode mentir. A segunda coisa que Deus não pode fazer é que Ele não pode e não tenta ninguém a pecar. Lembra do Adão? O Adão que você pisou na bola, é a mulher que o Senhor me deu, ela que me fez. Quer dizer, na verdade foi o Senhor. Se o Senhor tivesse pisado nessa mulher, eu não teria pisado na bola. Então a culpa não foi minha, a culpa foi sua. O Senhor que me deu ela. Ixi, pastor, então não dá mais para fazer. Não dá, quero te avisar, rapaz, que infelizmente não dá para culpar a sua mulher. E mulheres não dá para culpar o seu marido também. Você não conhece meu marido. A gente está sempre transferindo a responsabilidade. Deus, Tiago 1,13, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Já pregamos sobre esse versículo aqui da carta de Tiago, né, irmãos? Cada um é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por ele arrastado e seduzido. E então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após consumado, gera a morte.
Deus não vai instigar você a pecar. Deus não vai colocar você em situações que você vai se dar mal. Deus não vai testar você, levando você a pecar. Ele não faz isto, porque Deus é amor, e aquele que ama não faz isto. Por isso, cuidado, corrija algumas coisas. É a vontade de Deus. Foi Deus que quis. Deus quis nada. Quem quis foi você, fui eu, foi alguém. Não foi. Foi a vontade de Deus. Está nas mãos de Deus. Tem mais uma coisa que Deus não pode fazer. Deus não pode ser infiel. Diga, Ele não pode ser infiel. Que coisa tremenda. 2 Timóteo 2,13, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Quer dizer, Deus, a natureza, Ele não pode ir contra quem Ele é. Ele é fiel. Significa que Ele nunca vai negar a sua palavra. Quer dizer que se Ele prometeu, Ele cumpre. Quer dizer que se Ele der uma palavra a você, isto vai acontecer, amém? Ele não pode mentir, Ele não pode tentar ninguém a pecar, e Ele não pode ser infiel. Lucas 21:33, Jesus falando, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Sabendo dessas três coisas que Deus não pode fazer, quero dar uma boa notícia, todo o resto Ele pode fazer. Ele cura, Ele levanta, Ele pode avançar o tempo, voltar o tempo, Ele pode fazer qualquer coisa, amém? Mas se qualquer coisa que a gente desejar envolver alguém ser prejudicado, Deus tem que levar alguém a pecar para a gente ganhar. Ele não vai fazer isso. Significa Deus mudar o que Ele disse na sua palavra. Nenhuma vontade de Deus para você irá contra a palavra de Deus, amém, irmãos? Porque Ele não pode negar a sua palavra. E Deus não pode mentir. Uma vez que Ele diz que Ele vai fazer, Ele cumprirá. Então, com isso a gente começa a discernir melhor o que é e o que não é a vontade de Deus. Agora, a vontade revelada de Deus está em sua palavra, Bíblia. Porque a pergunta inicial foi: qual é a vontade específica de Deus para a minha vida? Aí a moça, você quer namorar, aparece o gato lá, certo ou não? Aparece o rapaz. Então o rapaz, você quer namorar, aparece, né, aquela deusa maravilhosa, aquela que estava esperando. Depois que casa é a mesma deusa, tá? É que você só está conhecendo ela melhor. É isso aí, está vendo uma evolução. Quando você casa é o mesmo príncipe encantado. Então, aí você começa a procurar na Bíblia se você deve ou não namorar com ele ou com ela, se você deve ou não casar com ele ou com ela. Sabe? Você vai encontrar ou não? Você vai encontrar? Alguns estão em dúvida, né? Você vai encontrar, sabe, a Bíblia fala: César, eis que te digo, filho meu, case com a Marisa, ela é uma boa moça. E ela: eis que te digo, varoa, seu príncipe encantado chegou. Não está escrito. As coisas específicas não estão escritas. Mas o que tem de profeteiro, de profetiza, profetagem por aí, casa com um, descasa com a outra, Deus mostrou que é esse, Deus, é verdade ou não é? Para com essas asneiras, isso não existe. Deus vai dizer para uma outra pessoa quem vai dirigir a sua vida: para com isso, seja no mínimo inteligente. Mas é que as pessoas, em vez de buscar a Deus para conhecer a vontade dEle, vai buscar a mulher de Deus, né? A profetisa, o profeta, que ele vai saber qual é a vontade de Deus e vai me dizer. Você permite o Ronaldo contar aquela história da pessoa, da profeta lá? Você permite eu contar? Ronaldo me contou uma história
que uma pessoa chamou uma pessoa para profetizar, ele estava presente. E a pessoa chegou e profetizou isso, e profetizou aquilo, e profetizou e tudo. E ele saiu meio mal na profecia, entendeu como é que é? Teve umas partes da profecia que desceram a linha nele. E ele disse que ficou na dele e tudo. E David profetiza e tudo, né? E o Ronaldo conhecia essa pessoa, amigo dessa profetisa, tudo. Aí passou um tempo, essa pessoa procurou o Ronaldo e falou: está triste por quê? Sabe aquela profetisa lá? Emprestei dinheiro para ela, nunca me devolveu. Ai, Jesus amado. Então, irmãos, a vontade revelada de Deus está na sua palavra, amém? Então, certas coisas já são óbvias, tá? Vontade de Deus já revelada, vou falar só algumas, porque tem muitas. Praticar o bem, olha lá. Pois é da vontade de Deus que... Está escrito na Bíblia, você viu? Já procurou isso? É da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciam a ignorância dos insensatos. Ou seja, vocês façam esses caras ficar mudo. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Então está aí. Não pague o mal pelo mal. Faça o bem. Aí você vai emudecer os outros, ninguém vai ter o que dizer. Então, se você tinha dúvida que era para você fazer o bem, sempre está escrito. É a vontade de Deus, beleza? Então, aquela oração: Senhor, Tu sabes como fui injustiçado por aquela pessoa. Pesa a mão nele, muda. Que Deus não vai responder essa oração nunca. E isso você está pecando. Outra, vontade de Deus já revelada. 1 Tessalonicenses 5. Agora, lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração por os que se esforçam no trabalho entre vocês. Tenham consideração que os que lideram no Senhor os aconselham. Tenham-os na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho dele. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos. Ou seja, chama a atenção dos preguiçosos. Conforte os desanimados, auxiliem os fracos. Sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua mal com mal. Sejam sempre bondosos um para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias. Quais? Todas. Mesmo se o Coringão perder, você dá graças. Mesmo se você for para a segunda divisão, você agradece. Obrigado, Jesus. Deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus. Então, olha aí. Honrar os que servem e lideram é vontade de Deus. Viver em paz, advertir os preguiçosos, confortar os animados, ajudar os fracos, ser paciente com todos. Ser sempre bondoso, alegrar-se sempre, orar sempre, dar graça. Isso é a vontade de Deus. Está revelado, é para todos, amém? Tem mais, né? Tem mais. Acabou? Que sejamos santos. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. É a vontade de Deus que você se afaste da imoralidade. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. E tem tantas outras. Filhos, obedeçam aos pais. Pais, honrem os filhos. Perdoe assim como Deus os perdoou. Perdoe, a vontade de Deus é que você perdoe. Não julguem uns aos outros. Amem uns aos outros. Não falem mal uns dos outros. Mandamentos recíprocos, tem mais de 27. Amém? Tem um monte de conselho. Muitas vezes as pessoas vêm pedir conselho para a gente. Ai, não sei que a vontade de Deus está na Bíblia. A vontade de Deus é você tem que perdoar. Pode ser difícil, mas tem que perdoar. Você tem que respeitar. Não pagar o mal com o mal, está escrito. Então, sabe, parte do negócio da vontade de Deus significa apenas conhecer o que Deus já falou. Mas mesmo assim, tem aquela vontade específica de Deus. Deus quer que eu conheça a vontade específica dEle. Por exemplo, eu não sei se eu saio desse emprego para poder mudar de emprego. Abro uma empresa ou não abro uma empresa? Eu caso com ele ou não caso?
Acaso agora? Deus quer revelar e quer que você conheça a vontade específica para a sua vida. Quer dizer, se você perguntar essas coisas críticas, essas decisões, essas encruzilhadas de vida, Deus quer revelar para você? Tudo bem que eu falei meio óbvio até lá atrás, se bem que aquele óbvio da vontade de Deus já declarada, muitas pessoas não sabem, né? Assim, tudo bem. Lê o Novo Testamento, você vai descobrir rápido a vontade de Deus. Mas e agora? E o que não está na Bíblia? Como é que eu vou saber? Eu quero dizer para você que Deus quer revelar, sim, a vontade específica dEle para você. Porque muitas pessoas, por achar que Deus não vai revelar a vontade dEle, quando ficam fazendo um teste com Deus. Aí eu vou testar se dá certo, mas sabe, eu não sei. Se eu soubesse orientar o meu filho sobre alguma coisa que iria abençoá-lo, ele me perguntasse, eu diria para ele. Você não diria também? Olha que texto tremendo. Colossenses 1:9. Por essa razão, desde o dia que o ouvimos, Paulo está falando de ouvir Epáfras falando dos Colossenses, né? Não deixamos de orar por vocês e pedir que, olha o que eles estão orando e pedindo, que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Paulo está dizendo, nós estamos orando para vocês serem cheios do conhecimento de qual é a vontade de Deus para vocês. E isso para que vocês vivam de maneira digna. Para vocês viverem de maneira digna. Em tudo posso agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos em todo o poder. Sendo fortalecidos em todo o poder. Olha que tremendo. Para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Olha, Deus quer que você conheça a vontade dEle, porque se você conhecer a vontade dEle, você vai viver de maneira digna, ou seja, você vai ter uma vida digna, você vai ter tudo o que você necessita, você vai ser uma pessoa honrada, você vai dar frutos, você vai crescer no conhecimento de Deus, você vai ter poder, você vai ser perseverante, gente, vai ter alegria. Quer dizer, olha quanta coisa boa. E tem um outro texto mais poderoso ainda. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama Deus? Você ama Deus? Então é para você esse versículo. Olha, ninguém viu, ninguém nunca ouviu e ninguém nesta terra ainda imaginou o que Deus quer fazer na sua vida. Você crê nisso? E aí muitas pessoas param nesse versículo. Pô, ninguém sabe, né? Vamos continuar lendo a Bíblia? Você tem que continuar lendo, olha lá. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Deus revelou a nós por meio do Espírito. Vai revelar ou revelou? É interessante estar no passado, né? Quer dizer que todas as coisas boas que Deus tem para você, Deus revelou pelo Espírito. O que significa isso? O Espírito, letra maiúscula de Deus, sonda todas as coisas, até as coisas mais profundas de Deus. O Espírito Santo não é o Espírito de Deus, não. Então ele conhece os pensamentos de Deus, aqueles que são mais elevados. Ele conhece a vontade de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Quando você crê em Jesus, entrega a sua vida a Ele, o Espírito de Deus vem habitar em você. E é esse Espírito de Deus que a Bíblia está dizendo que conhece a vontade de Deus.
E diz que este Espírito de Deus, que você recebe quando você crê em Jesus, que vem habitar em você, diz que este Espírito de Deus, que conhece a Deus, presta atenção, que conhece a vontade de Deus para você, que sabe os planos de Deus para você, que conhece o futuro, que sabe de tudo de você, diz que tem coisas que você não imaginou, que você nunca viu nem ouviu, e que Ele quer revelar a você. Amém. Porque a gente canta, faz o teu querer em mim. Você acha que Deus vai chegar e fazer o querer dele abruptamente, sem o seu conhecimento? Não, Deus fala com você. Nós, porém, não recebemos o Espírito mundo, mas recebemos o Espírito procedente de Deus. Só para pensar nisso, você recebeu o Espírito que procede de Deus. Para quê? Diz o texto, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente pela sua graça. Tem muita coisa que Deus já te deu, tem muita coisa que Ele já fez, que a gente não está desfrutando, que não estamos experimentando simplesmente. Por quê? Não temos comunhão com o Espírito de Deus que está em nós. Já pensou se você começasse a perguntar para o Espírito de Deus que está em você: Senhor, quais são os teus planos? Você está aí? Cutuca a pessoa e fala: ei, os planos de Deus para você estão dentro de você. Estão aí dentro, Deus é. Não tem que não profetiza, está escrito. Vocês estão lendo a Bíblia comigo? Amém, irmãos? Juro que eu colei igualzinho que estava no texto bíblico, você pode conferir. Está dizendo que o Espírito de Deus que habita em você conhece os planos. Agora, por que a gente não conhece, não experimenta? Para experimentar a vontade de Deus, concluindo aqui, Romanos 12 diz assim: olha, portanto, eu peço pelas misericórdias de Deus, se ofereça em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. É o culto inteligente. O que é oferecer? Ai, Deus, ai, eu estou numa miséria espiritual, ai, que vida difícil, ai, Deus, não, isso aí não é sacrifício, não é isso que ele está falando. Está dizendo: Senhor, a tua vontade é melhor que a minha. Eu renuncio à minha vontade, eu confio totalmente em Ti. Eu quero Te adorar. Eu quero te colocar em primeiro na minha vida. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não pense como este mundo pensa. A gente foi treinado a pensar como este mundo durante muito tempo. Está dizendo, não pensa como este mundo pensa. Pensa. Transformem-se. Transformem-se. Significa metamorfose, mudar de dentro para fora, que nem uma lagarta que se transforma numa borboleta. Chama-se metamorfose. Uma lagarta que destrói, que mata, que come o jardim, se transforma pela metamorfose, uma borboleta que poliniza e transmite vida. Amém? Transforme-se. Metamorfose, metanoia, mudança na maneira de pensar. Pensava de um jeito, pensa de outro. Ia numa direção, vai na outra. Primeiro tem que pensar diferente. Se você não se amoldar, se entregar e não se amoldar, então você vai ser capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a banda pode subir aqui, por favor? Para conhecer e experimentar a vontade de Deus, eu preciso do Espírito Santo. Não é verdade? Depois eu preciso mudar a minha maneira de pensar. Para mudar a maneira de pensar, eu quero dizer para você, quanto mais você conhecer a palavra de Deus, quanto mais você se expor à palavra de Deus, quanto mais você conversar com gente que conhece a Deus, quanto mais, por isso que conviver na célula é tão importante, por isso que estar com os irmãos é tão importante, você conhece mais da palavra de Deus, por isso que o discipulado é tão importante, você tem uma pessoa mais madura que te ajuda, porque você tem o Espírito Santo. Eu fico pensando, quantos de nós temos o Espírito Santo, irmãos, e não conversamos com Ele, não perguntamos para Ele. Vai tocando a vida. E olha, você está
querendo tocar do melhor, eu sei. Você quer tocar o melhor para a sua família, quer tocar o melhor para os seus filhos. Você está, é lógico, ninguém quer o pior. Ninguém está vivendo para fracassar. Ninguém está vivendo para enterrar a vida. Só que o Senhor está dizendo: ei, pergunta para mim. Eu é que sei. Mas eu quero falar com você. Preciso mudar minha maneira de pensar. Eu estou falando isso hoje para você, para ver se a nossa maneira de pensar muda, entendeu? Qual é a maneira de pensar? Que Deus tem vontade clara, que tem coisas que Ele nunca vai fazer, por isso não adianta você pedir coisas, você tem que conhecer quem Ele é primeiro. Depois você tem que entender uma coisa, que Ele para todas as coisas, porém antes de fazer, Ele quer que você saiba quem Ele é, como Ele vai fazer. Deus não faz sem a sua participação. Acaso ocultarei de Abraão, meu amigo, que eu estou para fazer? Não, Ele fala com Abraão, e Abraão fala: mas Senhor, se tiver 10 justos daquela cidade, o Senhor vai destruir lá, Sodoma e Gomorra. Se tiver, não destrua se tiver. Deus conversa com Abraão, Deus fala dos planos. Deus, antes de fazer, revela os seus planos aos seus profetas. Deus, Ele mostra para você. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer saber de tudo, a gente quer o final. A gente vai chegar aonde? Deus fala para Abraão: Abraão, sai, eu vou te mandar. Para onde que é? Me diz quando que vai chegar, qual o tamanho da terra. Ele fala: os detalhes eu dou quando você chegar lá. Mais informações no destino. Mais informações durante a viagem. Mas sabe qual é a boa notícia? Você quer ir? A minha vontade é que você saia e vá. Vou. Me dá todos os detalhes. Albieri, não vou tirar todos os detalhes, sabe por quê? Porque eu vou junto com você. Eu não vou te mandar sozinho, eu vou junto com você. E a gente vai conversando no caminho. E aí eu vou te dando os detalhes. Amém, irmãos? A vontade de Deus, Ele é assim. Ele vai nos revelar progressivamente. Mas você dá um passo me dizendo: eu quero, e começa a obedecer. Então eu tenho que ter o Espírito, mudar a maneira de pensar e ter fé e obedecer. Ter fé, crer que é o melhor. E quem tem fé, obedece. Quanta vontade de Deus está esperando para você? Você quer conhecer e experimentar a vontade de Deus? Vamos ficar de pé. Vamos falar com o Senhor nesse momento. Esse assunto é tão sério, tão profundo, a gente não consegue falar dele num pequeno encontro como esse, mas se a partir de hoje, se você não tem esse hábito de começar a conversar com o Todo-Poderoso, com o Espírito Santo que está em você, e se você começasse a conversar mais com Ele antes. A gente tem muita conversa depois com Deus, né? Depois que faz as burradas, faz tudo errado, fala: Deus, por favor, ajuda nisso, muda aquilo, faz aquilo. Assim, eu comecei a aprender uns anos atrás a ter conversas antes com Deus, sabe, irmãos? Só antes de fazer isso, me mostra isso que eu devo fazer. Eu quero muito fazer, está atrapalhando a minha vida. Enquanto você quer muito uma coisa, ou enquanto você não quer muito uma coisa, você não discerne a vontade de Deus. Isso eu aprendi. Se você quer muito, a sua vontade está muito contra, você está muito a favor, você começa a caçar a promessa de Deus, vai virando e vai virando. Achei, essa aqui, ó, Deus está respondendo. Pega a caixinha de promessa, para com isso. Muitas vezes é uma coisa que você não quer fazer. Deus fala: filho, você vai ter coragem, ser forte e corajoso, eu vou estar com você, mas essa é a minha vontade. Às vezes vai ser coisa que você também quer fazer. Deus fala: que bom, ó, espera por mim, não faz tudo sozinho, tá? Eu vou dizer como você vai fazer. Tenho certeza que você quer ser bem sucedido nesta vida, amém? Deus também quer. Coloca a mão no seu coração e comece a perguntar se você tem realmente desejado saber a vontade de Deus e fazer. Comece a falar com Ele. Comece a reconhecer diante de Deus os seus caminhos. Comece a dizer: Pai, eu acho que eu não tenho desejado saber. Eu sempre achei que a sua vontade era uma coisa ruim. A religião sempre vai pregar que a vontade de Deus é uma coisa pesada e difícil, meus irmãos.
A religião vai dizer para você que você pode manipular Deus. Você faz uma coisa e Deus tem que fazer outra porque Ele é obrigado. Isso é mentira religiosa, isso é besteira. Isso não é Bíblia, isso não é palavra de Deus. Deus é um Deus de relacionamento pessoal. A vontade dele básica para todos já está escrita na palavra, mas as coisas específicas para você, Ele vai falar com você. É na intimidade, é no quarto secreto, é lá com Ele que Ele vai falar. Se você não tem se aberto para ouvir a Deus, quero convidar você humildemente a se arrepender e dizer: Pai, eu tenho andado muito sem te consultar, eu só te consulto depois, me perdoa, Pai, eu quero conhecer a tua vontade. Se você já sabe da vontade de Deus e alguma coisa, está andando em pecado, porque tem coisas que a gente está em pecado, a gente sabe que não é a vontade de Deus, mas a gente está fazendo assim mesmo. Você tem que dizer: Senhor, eu não vou fazer mais, eu sei que isso não é a tua vontade. Se arrependa, mude os seus caminhos, mude a maneira de pensar, mude as suas ações. Ele vai ajudar você, o Espírito Santo vai ajudar você, o Espírito Santo vai ajudar você. Quero orar por você. Sinto que o Senhor deseja abençoar especialmente um grupo de pessoas que está dizendo no seu coração: eu não tenho certeza de que isso que eu estou fazendo agora, ou desses planos que eu estou executando, embora pareçam bons aos meus olhos, eu não tenho certeza se é isso que Deus deseja. Isso está incomodando você. Você ouvir esta palavra, você pensou: será que é isso que eu estou, esse caminho, essa decisão que eu estou tomando, não sei, esse projeto, esse trabalho, esses planos que eu estou executando, essa direção que eu estou dando para a minha vida, eu não tenho certeza se é isso que Deus quer. Se você está nesse momento, eu quero orar com você, porque o Senhor, Ele quer nos dar direção. Ele pode nos dar pode não dar todos os detalhes, mas se Ele der todos os detalhes, a gente vai ser tentado a assumir o controle e deixar Ele de fora. E Ele quer estar conosco nessa viagem, nessa jornada da nossa vida. A sua vida é uma jornada e Deus quer estar presente todos os dias. Ele não quer esperar você no ponto de chegada, Ele quer ir junto com você. Mas se a gente não sabe a vontade de Deus, nós podemos estar dirigindo sozinho nesse caminho, e a gente não sabe. E quando acontece um obstáculo, a gente não sabe se vai ou se volta. O problema de não saber se é a vontade de Deus é quando surge um obstáculo, a gente tem medo. Mas se a gente sabe que é a vontade de Deus, não importa o tamanho do obstáculo, a gente parte para cima e vence, porque nós sabemos que é a vontade de Deus. Se você está em algum momento da sua vida, em qualquer área da sua vida, que você não tem certeza, mas você gostaria de estar, eu quero orar com você agora. Eu quero orar com você agora. Coloque a mão no seu coração e o Senhor vai orar. O Senhor vai responder a você agora. Senhor, diga para Ele:
Eu reconheço que nesse momento que eu estou na minha vida, nesse momento eu não tenho certeza se é a tua vontade, Senhor. Eu não tenho certeza de que isso que eu estou fazendo, vai dizendo para Ele, eu não tenho certeza de que esse caminho que eu estou tomando, essa escolha que eu estou fazendo é a tua vontade. E se surgir alguma oposição, eu não vou saber se é do inimigo, eu não vou saber discernir nada, Senhor. Eu preciso conhecer a tua vontade. Senhor amado, eu oro por esses meus irmãos que estão nesse momento da sua vida, que precisam conhecer a sua vontade a respeito deste assunto agora, e eles querem conhecer a tua vontade. Por isso, como é a tua vontade de dar direção a eles, como o Senhor tem falado agora, eu peço sobre a vida de cada um deles, eu peço sobre a vida de cada um deles, revela a eles a tua vontade, Senhor. Deixa claro para cada um dos meus amigos, amigas aqui, nossos queridos que estão aqui, que não vieram por acaso neste encontro, que não estão por acaso ouvindo esta mensagem, dá direção clara se eles devem seguir neste caminho, Senhor, porque a tua vontade é boa, agradável e perfeita, sim, mas não significa que haverá adversidades, não significa que haverá problemas, mas mais do que tudo, Senhor, sabendo que sempre há adversidades, nós pedimos da clareza a Ele, Senhor, dá clareza a esta mulher, este homem que está precisando receber essa direção agora. E você, meu irmão, receba agora e diga: Pai, eu vou te buscar, eu vou orar e te buscar, eu vou começar a ler a tua palavra, eu vou te buscar até ter uma resposta. Você que está disposto a isso, levanta a sua mão e faça esse compromisso. Fala: Senhor, eu estou me comprometendo a te buscar, eu estou comprometendo a te buscar todos os dias. Eu vou fazer como fez Neemias diante de um problema, não vou sair precipitadamente, eu vou orar e te buscar. E eu creio, diga: eu creio que receberei a direção de ti e terei paz e vou avançar para a tua glória. Amém. Seja assim, Senhor. Vamos louvar e aplaudir a Ele. Vamos dizer obrigado. Vamos dar graça já. Obrigado por esta vitória, Senhor.